Alô amigos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero saudar a todos vocês e dizer para todos que estamos aqui neste momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, representando o Senhor para trazer para todos vocês a palavra de Deus e junto com ela o poder de Deus. Nós vamos traduzir, vamos tentar interpretar a palavra, o Espírito Santo há de nos ajudar. E nós vamos usar o poder que Deus colocou ao nosso dispor. Poder esse que, se nós o invocarmos sobre doenças, enfermidades, perturbações, essas coisas haverão de desaparecer. Porque o poder de Deus pode realizar qualquer coisa. E o bom de tudo isso é que Deus quer que nós vivamos vitoriosamente. Eu sei que a minha responsabilidade agora é grande, mas eu sei que o meu Deus não vai deixar-me sozinho. Ao contrário, Ele haverá de cumprir a palavra dele. Ele diz na Bíblia Sagrada que é Ele mesmo quem confirma a palavra do seu servo. Então pode ter certeza, o Senhor, a Senhora, que este momento é um momento sagrado. Nós estamos aqui representando a Deus, vamos dar a palavra que é a natureza de Deus, vamos usar o poder que é a capacidade de Deus e Ele haverá de curar, libertar, abençoar, cumprindo assim aquilo que está escrito. Eu disse ainda há pouco que o Senhor Deus garante na Bíblia que é Ele mesmo quem confirma a palavra do seu servo. Eu estou me lembrando de um caso que ocorreu há muitos anos atrás, foi mais ou menos em 1974 para 75, na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Eu havia terminado uma reunião num clube onde centenas de pessoas compareceram, Deus abençoou, libertou de espírito maligno, curou de doenças, perdoou pecadores. Foi uma daquelas reuniões das mais lindas. Enquanto o povo estava se despedindo, saindo para casa, algumas pessoas vinham e falavam comigo ali, pediam um conselho, pediam uma oração. E eu lá em cima no altar, no púlpito que havíamos construído naquele clube, eu olhei para baixo e vi que um tio estava rodeado por algumas pessoas. Um tio meu. E eu então fiquei meio intrigado com aquilo. Você sente no espírito que alguma coisa não está bem. Terminei, despedi ali de algumas pessoas e desci. E quando eu cheguei, havia uma multidão do lado dele concorrendo e uma pessoa estava ali falando em línguas e profetizando como se fosse de Deus. Ao lado dela, uma irmã chorando. O meu tio em dúvida, as pessoas concorrendo, um dizia uma coisa, outro dizia outra, e eu prestei atenção, e essa que falava em línguas, falava uma língua mais ou menos parecida com o italiano, e dizia, glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder, e papapá. E eu notei aquilo ali, fui chegar para orar, e agora me chama a atenção porque a irmã dela não havia falado nada. Chegou missionário, é o Espírito Santo, a minha irmã foi batizada com o Espírito Santo. Eu estou ouvindo, mas eu não estou entendendo o que está se passando. Não, ontem tivemos uma reunião em casa, nós nem conhecíamos aqui a reunião do Senhor, e o Senhor Deus batizou ela com o Espírito Santo e disse que para provar que ela havia sido batizada com o Espírito Santo e poder, traria na sua reunião, a reunião do pastor Romildo. E me chamou a atenção porque eu não costumo dar o meu nome Romildo. Eu me identifico como R.R. Soares, que é Romildo Ribeiro Soares. É uma questão antiga e que eu decidi que eu deveria ser chamado assim, então sempre me identifiquei dessa maneira. Mas o Deus, o Espírito Santo, entre aspas, que havia batizado aquela irmã, aquela moça, disse que traria na reunião do pastor Romildo e na reunião de outro pastor também. E ali havia uma coisa, esse missionário é o Espírito Santo, que a minha mãe paralítica, ela acabou de se batizar, orou e minha mãe foi curada. Mas no coração eu não senti que era a coisa. E eu cheguei e falei, demônio, em o nome do Senhor Jesus. Aquele Espírito virou-se para mim e disse, servo, olha como tu falas com teu Senhor. Eu falei, meu Senhor? Você está amarrado, demônio. Que história é essa? Eu te dei poder sobre o maligno. Não me confunda. Eu te dei poder e posso tomar. Olha que a minha mão pode pisar. E fez algumas ameaças ali para a minha pessoa. Eu disse, demônio, você está completamente enganado. Eu sou de Deus e você vai sair dessa moça. E vai. E ele disse, servo, olha que eu lhe dei poder sobre o maligno. Eu posso tirar esse poder e não sei lá mais o que. E foi aquilo ali, e o negócio estava sério. Aí de repente eu me lembrei
desse versículo lá em Isaías, sou eu que confirmo a palavra do meu servo. Eu disse: Pai, tu vais honrar esse versículo agora, essa declaração, tu vais confirmar a minha palavra. E eu virei-me para a moça e disse o seguinte: todos os demônios que estão nela saem em o nome de Jesus Cristo. E eles diziam que era o Espírito Santo. Um deles estava falando por ela, né? E ele então, falando em línguas, e dizia: o sangue de Jesus tem poder. E Ele virou-se para mim e disse: nós não sairemos porque não somos demônios. Aí eu dei uma gargalhada e disse: ah, é? Não são demônios? Nós não sairemos. Pois para mim já saiu. Libertei a moça, expulsei os demônios dela e ela ficou completamente liberta. Pois bem, o mesmo Deus está comigo aqui agora, está com você aí onde você se encontra, para honrar a palavra dele, para estender a sua mão e para fazer maravilhas, para curar, para cumprir aquilo que os seus lábios proferiram. Você pode ter certeza que este programa é um programa que vai ser usado por Deus. Nós estamos no nosso curso. Se você precisa da bênção de Deus, faça essas coisas. E hoje é a lição de número 4. O que você tem a fazer é confessar. Então vamos entrar agora na lição sobre confissão em nome de Jesus. Preste atenção, se você tem a Bíblia, você abra por favor em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, onde está escrito da seguinte maneira: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Senhor Deus diz que uma coisa que nós temos que fazer é reter firme a confissão da nossa esperança. O que vem a ser, o que é a confissão da nossa esperança? Em Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Reter firme a confissão da nossa esperança é reter a confissão da fé. Ou seja, vem ao nosso espírito a unção de Deus, a palavra se abre e surge aquela certeza de que a bênção é nossa. Deus está dizendo: retenha essa certeza, retenha firme, inabalável, não se mova para parte alguma sobre a sua determinação. Retenha firme a confissão da esperança, a confissão da fé, porque fiel é aquele que prometeu. Se você fizer a sua parte, que é reter a confissão, se Deus me deu aquela fé, se Deus me abriu a palavra, a bênção é minha, você há de provar que Deus é fiel. E você então terá aquilo que a palavra garante que lhe pertence. Agora vem uma pergunta: o que é confessar? Já que nós estamos falando em confessar. Bem, você pode dizer que confessar é declarar a verdade, a realidade de ação, de um ato ou de culpa. A confissão, ela pode ser má e ela pode ser boa. O apóstolo Paulo falou da boa confissão. Está em a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Eu disse que a confissão pode ser má ou boa. Mas eu inventei isso? Não. Aqui em 1 Timóteo 6, versículo 12, diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ora, se tem a boa confissão, também tem a má confissão. E o que nos interessa aqui é a boa confissão, que biblicamente significa falar, colocar em palavras aquilo que cremos ser nossos direitos e posição em Cristo Jesus. Então nós vamos agora estudar um pouco sobre a má confissão. Depois a gente vê a boa confissão. No livro de Números, capítulo 13, no versículo 27 a 29, nós temos aqui um registro do que foi a má confissão realizado pelos espiões que Moisés havia, os espias que Moisés havia mandado espiar a terra de Israel. Vamos entender. Moisés, por ordem de Deus, tira do Egito mais de 3 milhões de pessoas e traz essas pessoas para tomar posse de Canaã, a terra que Deus havia lhes dado. Quando eles estavam perto de tomar posse, o Senhor Deus então
diz a Moisés que ele deveria pegar uma pessoa de cada tribo dos filhos de Israel, eram 12, e mandar que eles entrassem na Terra Santa para espiar a terra. E Moisés fez isso. Convocou um de cada tribo e enviou. O que é que aconteceu com aqueles espias? 10 dos 12 vieram até Moisés e o povo trazendo a má notícia e fizeram a má confissão. 2 fizeram a boa confissão. Vamos ver a má confissão. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Isto aqui chama-se a má confissão. Eles entraram na terra e viram que Deus não mentiu, que a terra manava leite e mel, ou seja, uma terra de fartura, e este é o fruto. Isso era um cacho de uva que precisava de 2 homens carregar com a vara, de tão grande que era. Agora eles disseram: a terra na verdade é o que foi dito, porém não foi nos dito, mas nós vimos que ali os homens que habitam ali são poderosos, as cidades muito grandes e fortes, e também vimos ali os filhos de Enaque. Os filhos de Enaque eram os gigantes que haviam naquela época. Quando eles fizeram essa má confissão, deram essa má notícia, eles provocaram naquela maioria do povo, nos homens, um sentimento de medo, que eles se lamentaram de terem sido trazidos do Egito para morrerem ali. De uma hora para outra, eles esqueceram Deus. O Deus que os tirou lá da terra do Egito com mão forte, através de Moisés, o Deus que havia dado poder a Moisés para lançar as pragas sobre os egípcios, e que eles viram, e que na última delas, o Senhor Deus mandou o anjo da morte, e que entrou em cada casa dos egípcios e matou o filho primogênito, o mais velho. Só não entrou na casa dos judeus porque eles haviam passado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e das janelas, e o anjo não pôde entrar. Esse Deus que, quando chegaram ao Mar Vermelho, não podiam atravessar, disse: Moisés, fere as águas. Ele feriu, o mar se abriu e eles atravessaram a pé enxuto. Grande milagre. Quando acabou o último judeu de passar, o exército de Faraó estava atrás deles, atravessando no meio do mar. Moisés toca no meio da água e a água vem e mata todo mundo. Eles esqueceram tudo isto por causa da má confissão. E o resultado foi o seguinte: perderam a bênção de Deus. Olha o que lhes aconteceu. 14, versículos 36 a 38. E os homens que Moisés mandou espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra e morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Entenda o seguinte: aqueles que fizeram a má confissão morreram de praga. Mas não foram só eles, não. Tem mais texto aqui que fala: o povo, os homens que ouviram os espias dar a notícia, que tinham de 20 anos para cima, uma idade que Deus considerou como idade já do juízo, e que creram na má confissão, na má notícia, e que se alarmaram, o Senhor Deus disse: nenhum deles vai entrar na terra. Israel teve que andar 40 anos, não foram 40 dias nem 40 meses, 40 anos no deserto, fazendo voltas em círculo, até que o último deles morreu. Quando o último morreu,
o Senhor Deus disse: é agora, pode entrar. Os 10 espias que fizeram a má confissão não morreram de velhos, morreram de praga. Meu irmão, é uma coisa muito séria quando a pessoa faz a má confissão. Não tem jeito, eu não vou conseguir. Ai meu Deus, o que será de mim? Isso magoa o coração de Deus. Não podemos usar a má confissão. Uma outra má confissão é a reação do pai de João Batista, o sacerdote que estava na função de sumo sacerdote naquele ano, está aqui em Lucas capítulo 1, versículo 18 e 19, o nome dele era Zacarias. Zacarias era um homem idoso e a mulher dele era estéril, não conseguiram a vida toda ter filhos. Mas ele está servindo, era a função dele, naquele ano entrar ali no Santo dos Santos para servir. E ele estava ali servindo, e diz aqui o versículo 18, o anjo apareceu para ele, caiu um temor sobre ele na hora, porque apareceu um anjo para ele lá no Santo dos Santos, e o anjo anunciou que ele, Zacarias, e a mulher dele, Isabel, teriam um filho. E esse filho seria um varão que iria diante do Senhor para preparar o caminho do Senhor. Então o versículo 18 diz: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. O Zacarias, ele não creu na palavra do anjo Gabriel, que assiste diante de Deus, e fez a má confissão. Mas como é que isso vai acontecer? Eu sou um velho, a minha mulher é estéril. Isso não tem jeito. O anjo havia dito que ele e Isabel teriam um filho. Ele teria que dizer: louvado seja Deus, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Mas ele olhou para o lado negativo, não creu e confessou. Meu irmão, confessar a má notícia, confessar a coisa errada, isso produz em Deus, vou dizer uma raiva não, mas um sentimento de oposição. Deus torna-se seu opositor por causa da sua confissão. O Zacarias, se o anjo não fecha a boca dele e diz: você vai ficar mudo, ele estragaria o plano de Deus, porque confessaria o que não prestava. Ele, diante do anjo, falando com ele, ele não creu. É como muitas pessoas ouvem a palavra abre-se. Não o pregador abriu, mas o Espírito Santo abriu. E a pessoa, diante do Espírito Santo, diz: não tenho condição, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu nasci para sofrer. O anjo, para consumar o plano, teve que fechar a boca de Zacarias. Toda pessoa que confessa a má notícia fica com a boca fechada. O que é que você tem feito? Você tem confessado a boa notícia ou a má notícia? Confessar a má notícia tem um prêmio. Marcos capítulo 8, versículo 38. Cuidado, hein? Eu não quero esse prêmio não, muito obrigado. Eu não preciso dele não. E eu, se fosse você, abria os seus olhos e não confessava mais a má notícia. Jesus disse aqui o seguinte: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quando a pessoa se envergonha da palavra de Deus, ou seja, ela confessa o negativo, o errado,
ela confessa a ameaça do diabo. Não tem jeito, eu não vou conseguir. Ela se envergonhou de Jesus. Jesus diz, vai envergonhar dela. Ah, missionário, eu fiquei sem jeito, né? Diante daquela pessoa, o que eu ia falar? Ué, falar a palavra de Deus. Mas eles iam rir de mim? Aí daí? Tem bobo para tudo esse mundo. O bobo são eles, no caso. Você ficava com a palavra de Deus. Vamos ver agora o que é a boa confissão. Já que vimos a má confissão, existe a boa. E nós vamos ver a boa confissão na boca de Jó. Se você tem a Bíblia, você pode abrir em Jó, versículo 19, capítulo 19, versículo 25. O Jó, vamos entender Jó. Jó foi um personagem na Bíblia, disse que é o livro mais antigo a ser escrito até em poesia bonita, não há paralelismo, mas não há métrica, mas tinha aqui uma inspiração divina. É uma poesia que fala ao coração e que nos dá assim um bem-estar, porque é a palavra de Deus. E o Jó foi um homem a quem o diabo resolveu estragar com a vida dele. Primeiro, o diabo vai e derruba, mata todos os seus rebanhos. Ele era muito rico. A Bíblia diz que era um homem reto, justo, íntegro. Em todo o Oriente não havia pessoa igual o Jó. Só que de uma hora para outra ele perdeu todos os seus bens. Em seguida, o diabo vai, derruba a casa sobre os seus filhos, mata todo mundo. O Jó ficou só com a esposa. Em seguida, o diabo vem e toca no Jó, da planta dos pés até o alto da cabeça, ele ficou uma chaga só. A coisa ficou tão séria que ele tirou a sua roupa, foi para um monte de cinza, passava a cinza no corpo, tentando aplacar a dor. Com um caco de telha ele tirava aquela podridão. A mulher dele, quando viu o seu estado, disse, Jó, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ele disse, mulher, você fala como qualquer doida. Nós não temos recebido coisas boas de Deus? Vamos receber as más também. Aí a Bíblia diz que ele não pecou. Missionário, mas ele confessou errado. O Jó era inocente. Até então ninguém sabia que o mal vinha do diabo. Eles achavam que o mal também vinha de Deus. Quando a pessoa não tem conhecimento da verdade e confessa o errado, Deus não leva em consideração. Ela é inocente naquele estado. Mas quando a pessoa descobre a verdade, conhece a verdade, ela tem a obrigação de confessar a verdade. Vieram 3 amigos de Jó, ficaram longe tentando confortá-lo e começaram a insinuar que Jó pecou, que Jó fez isso. O Jó manteve-se na palavra e não abriu de maneira alguma a guarda. O Jó ficou firme na palavra e contendeu por fé. E ele disse o seguinte, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quer dizer, não importa o que está acontecendo, eu não entendo tudo, mas eu entendo que o meu Redentor, aquele que vai fazer a minha redenção, ele vive e que por fim ele vai levantar sobre a terra. É uma boa declaração. Não entendemos, não confessemos, Deus me abandonou, Deus não existe, Deus não cuida do seu servo. Não, o Jó não fez isso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele levantará sobre a terra. Outros que fizeram a boa confissão, nós já falamos deles e vamos voltar aqui agora, Números capítulo 14 agora, de 1 a 9. 10 espias fizeram a má confissão. Josué e Caleb fizeram a boa confissão. Para você entender o que foi a má e a boa confissão, deixa eu ler os versículos de 1 até o 9 de Números 14. Diz assim, então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse,
Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrermos nesse deserto. Olha que quadro patético. Moisés está feliz, está na hora de entrar na Terra Santa, pega 12 espias, diz, vão espiar a terra e traz a notícia para o povo. Era para o povo entrar louvando a Deus. Deus queria fazer um trabalho diferente. Talvez nenhum sangue fosse derramado naquela tomada da terra, porque o povo ia entrar louvando a Deus e os habitantes dali iriam desaparecer. Deus deu aquela terra para eles. Teve que mudar tudo. Os espias vieram. Pessoal, a terra é boa, mana leite e mel, o fruto está aí. Mas pessoal, os homens são poderosos, cidades fortes, bem armadas. Tem os filhos de Enaque, o cabelo dele levantaram. Enaque, os filhos dele, aquele gigante. E começaram a chorar a noite inteira, meu irmão. Ficaram pranteando a noite inteira, dizendo... Levantou-se toda a congregação e alçaram a voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Se nós tivéssemos morrido no Egito, ou se nós morrêssemos nesse deserto, mas agora vamos morrer ali na mão dos inimigos. Que quadro patético, que gente otária, gente imbecil, gente boba. Onde está o Deus dos milagres? Onde está o Deus da palavra eterna? Onde está o Deus que honra o que os seus lábios prometeram? Meu irmão, nesse mundo tem tanta gente otária. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus. Ai. O cristão não tem que ter esse tipo de atitude. Essas lágrimas não são santas, são malignas. Choremos, mas choremos de alegria, de contentamento, porque o nosso Deus é forte, o nosso Deus é grande, o nosso Deus está do nosso lado, o nosso Deus nos ama, o nosso Deus quer nos dar a bênção. Mas passaram a noite toda chorando e disseram, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar ao Egito? Você não acha disso? Você não acha? Meu Pai, como tem gente boba, já teve no passado e tem no dia de hoje. E fizeram mais. Disseram assim, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. O que fez Moisés e o seu irmão Arão? Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Foram orar. Deus, não dá. Esse povo é estúpido, é imbecil, é bobo. Então, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos, a espiar é terra muito boa. Vocês estão enganados. Essa terra é boa, boa demais. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mana mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Dar a má notícia, confessar a má notícia e crer nela é ser rebelde contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Não tiveram sucesso. Eles não quiseram ouvir a boa notícia. É triste. A má notícia ela é demoníaca. O choro nem sempre é sinal de espiritualidade. Você chega em certo lugar, o pregador está numa carne que faz gosto, às vezes em pecado, mas ele conhece técnicas de dominar as pessoas, de influenciar. E põe todo mundo para orar e todo mundo, ó Deus, nós não aguentamos mais. Ó Deus, misericórdia, esse mundo é mau, estamos sofrendo, Senhor Deus, é aperto por todos os lados, nós não aguentamos, não sabemos o que vamos fazer, fuja desse local. Isso é inspiração demoníaca, inspiração do Espírito Santo.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Inspiração do Espírito Santo é diferente dessa choração que há por aí. Vamos abrir os olhos, meu irmão. Caleb e Josué não foram ouvidos pelo povo, mas foram ouvidos por Deus. Caleb, quando Israel entrou, ganhou uma herança além da herança da sua tribo, a que pertencia. Josué tornou-se o comandante do povo de Deus. Meu irmão, quem faz a boa notícia, essa pessoa vence. A boa notícia é como Paulo, o apóstolo, fez em Filipenses 4,13. O apóstolo Paulo disse o seguinte, sintetizou aqui, aquilo que nós devemos ter como confissão. Ele disse da seguinte maneira: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, se Cristo fortalece a minha pessoa, minha irmã, se Cristo fortalece a senhora pode qualquer coisa. Eu posso, desde que Ele me fortalece. O segredo está aqui. Como é que Ele me fortalece? Como é que a terra fortalece uma árvore? A raiz dela mergulha e vai beber da água com os nutrientes da terra. Como é que Ele me fortalece? Quando eu mergulho e vou beber da água do Espírito Santo com o nutriente da palavra. Então, se eu estou vivendo da palavra, a árvore fora da terra, ela morre. A terra não pode fortalecê-la. Embaixo pode ter o melhor material, mas a terra não bebe. A árvore não está bebendo, ela está fora da raiz. Mas se a raiz está na terra, a água desce, vai se encorpando com aquela substância nutriente e a raiz vai bebendo e vai se fortalecendo. E se Cristo me fortalece, eu posso todas as coisas nele. Você pode também. O que então, como e quando confessar? O que nós devemos confessar? Primeiro, vamos ver Efésios 2:10. O que confessar? Nós devemos confessar o que nós somos em Cristo. Está escrito assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Todos nós nascemos de pai e mãe, mas quando nós ouvimos a palavra e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos criados e recriados em Cristo Jesus. Nessa hora, nós somos refeitos, e você pode ter certeza que o Pai que nos refaz em Cristo não deixa que nós que nós sejamos feitos, criados com falta de alguma coisa. De pai e mãe, tem algumas pessoas que nascem. Acaso a pessoa nasce até sem um cérebro, nasce assim a mão, nasce com o lábio rachado. E outras coisas mais, existem essas anomalias que infelizmente, por causa do pecado de Adão, acontece. Mas quando nós somos criados em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. Ô meu senhor, minha senhora, nós somos criados perfeitos. É só desenvolver agora dentro da palavra. E não somos criados por acaso, não. Todos nós que pertencemos ao corpo de Cristo temos uma função dada por Deus e capacitados. Então nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é para as obras más, não. É para curar o cego, o paralítico, o mudo, o surdo, para prosperar, para ser santo. Criado para as boas obras, para fazer essas boas obras, não é propriamente fazer, não, mas para andar nelas, as quais de antemão Deus já preparou. As quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Entenda o seguinte, quando Deus nos criou em Cristo, Ele havia preparado boas obras.
Nós não temos que produzi-las, nós temos que andar nelas. Temos que administrá-las, temos que desfrutá-las, temos que fazê-las vir à realidade. Então o que confessar? O que somos em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Como confessar? Atos 27, 34 nos diz que temos que confessar com certeza absoluta. Aqui o apóstolo Paulo está sendo levado, 27, 34, para Roma para ser julgado, preso, navio acorrentado. Entra uma tempestade violenta, passa dias, ninguém come no navio, e o Paulo, em comunhão com Deus, ele se levanta e diz o seguinte: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um só cabelo de vossa cabeça, nem um só cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Quem é Paulo aqui? Paulo era um ministro de Deus, mas para os romanos um prisioneiro, acorrentado. Estava sendo levado junto com facínoras, com homicidas, para ser julgado lá. O apóstolo Paulo, vendo que eles não comiam, ora a Deus e Deus lhe dá segurança, e o Paulo com certeza absoluta. É dessa maneira que temos que confessar. Fica de pé. Pessoal, eu vos exorto a que comais, porque nenhum fio de cabelo cairá de vossa cabeça. Presunção não, fé. E se caísse? Paulo havia mentido. Você sabe que toda manhã, quando nós lavamos o rosto, penteamos o cabelo, olhamos na pia, tem lá 1, 2, 3 e às vezes vários fios de cabelo. Eles caem normalmente. Há uma renovação. Além de algumas pessoas estarem sofrendo de calvície, umas hereditária, outras por doença, existe aquela renovação. E o Paulo diz: está proibido. Não vai cair um fio de cabelo. Eram mais de 200 pessoas e o Paulo faz essa declaração: e se caísse, você é um mentiroso. Paulo não era um mentiroso. Houve o naufrágio, soltaram os presos, nadaram, chegaram em terra, muito frio, vão fazer uma fogueira lá. O apóstolo Paulo vai buscar os gravetos. Quando ele pega um graveto, uma cobra vem e morde na mão dele. Os bárbaros, o pessoal era a ilha de Malta, eles eram bárbaros. Olharam para os outros: esse homem é criminoso. Mesmo tendo escapado do mar, a justiça divina não o deixa morrer. O que Paulo fez? Ai, meu Deus, misericórdia, manifesta o teu poder, Senhor, me salva. Não. O Paulo sabia que Cristo havia dito, está na Bíblia Sagrada, Deus declarou: nenhum mal te sucederá para que não chegar à tua tenda. O que fez Paulo? Paulo pegou a sua mão com aquela cobra, levou na fogueira e colocou, e a cobra lança veneno, está queimando, está lançando todo o veneno. Pode lançar tudo que você quiser, não faz mal mesmo. Colocou lá, ela morreu, deixou ela para lá, e os bárbaros: vai inchar, vai morrer. Temos um defunto aí. O homem foi pego pela justiça. As horas se passaram. E o Paulo alega, pregando, falando ali. Mas o homem é um Deus. O homem é um Deus. Paulo disse: nada, eu sou servo de Deus. O maioral daí ele chamava Públio. O pai dele estava com disenteria, talvez cólera. O Paulo vai, ora, se consagrou a Deus, chegou, pôs a mão sobre o homem, mandou a disenteria embora. Mas melhorou, passou a notícia. Todos os habitantes da ilha trouxeram os doentes para Paulo. Orou por todo mundo e fez os milagres. Como confessar? Com certeza absoluta. E quando confessar? Não é uma boa pergunta? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O Espírito Santo fala o seguinte: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Quando confessar? A tempo e fora de tempo. Qualquer situação, qualquer lugar que você estiver, sentiu que abriu-se uma porta, confessar é pregar. Confesse, pregue a verdade. Diga aquilo que Deus diz, aquilo que Deus falou no seu espírito, e você tornar-se uma bênção. Feche a boca.
vale nada não. Vai amargar uma derrota tremenda. Meu irmão, minha irmã, o recado é este. O que acontece com a pessoa que faz a má confissão? Marcos 10, 33. Jesus fala da seguinte maneira. Mateus capítulo 10, 33. Desculpa, eu falei Marcos, procurei Marcos aqui, mas é outra coisa. Mateus 10, 33. O Senhor Jesus está explicando aqui o seguinte: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Má confissão é negar Jesus. Fazer o mesmo que Pedro fez. É virar as costas. Eu não conheço, não sei quem está falando, nunca vi tal pessoa. E o que acontece com essa pessoa? Jesus vai dizer diante do Pai: não conheço, não sei quem é, não é um dos meus e o meu poder não protege ele. Que isso, missionário? É verdade. Tem muita gente que anda de Bíblia na mão, que frequenta a igreja e que o poder de Deus não guarda. Pois é, eu estou na igreja, estou fazendo corrente. Já fui 7 vezes, fui 70, já fui 490. E tudo de mal acontece comigo. Você nega Jesus. Você faz a má confissão. Veja o que acontece com quem faz a boa confissão. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando você se estabelece na palavra e confessa a palavra pega você, leva você diante do Pai e confessa. É um dos meus. Ele tem direito à bênção. E a confissão que a palavra Cristo faz, traz a bênção de Deus para você. Como é que você vai viver a partir de agora? Cabisbaixo? Não tem jeito. Para com isso. Assume a palavra de Deus e marche firme, porque a vitória é sua e lhe pertence. Eu vou orar agora. Não seria uma boa hora para você receber a bênção? Para você se estabelecer na palavra, pedindo perdão a Deus pelas más confissões que você fez? Deus não leva em conta o que foi feito no passado. Foi feito em ignorância, mas agora Ele adverte a você. Aqui está a minha mão. Ele adverte para que você venha e se arrependa. E tome posse da bênção agora. Coloque a sua mão juntamente com a minha. Curve a cabeça. Feche os olhos. E oremos agora. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. Estamos entrando em Tua presença neste momento. E o fazemos em o nome de Jesus, o Senhor da glória. E Pai, eu quero pedir em favor dessa multidão que está orando comigo, que está se estabelecendo na palavra e que eu tenho certeza que está dizendo: eu quero perdão. Eu tenho feito a má confissão. Eu tenho sido mal para com o Senhor. E isso tem me feito sofrer. O inimigo tem tocado em mim. E eu tenho magoado Deus. Tenho feito Deus deixar de ser por mim e ser até contra mim. Meu Pai, ouço o que essas pessoas estão confessando. Meu Deus, a Tua palavra diz que se nós confessarmos, reconhecermos o nosso pecado e confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. A Tua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Precisamos dessa purificação. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Escuta o que estamos pedindo e orando. E em nome de Jesus, perdoa. Agora, Deus, eu vou ministrar a Tua palavra, a bênção. Meu Senhor, minha Senhora,
eu estou aqui como ministro de Deus. Ele mesmo confirma as minhas palavras. E como ministro da palavra de Deus, eu digo: diabo, acabou. Satanás, eu lhe proíbo tocar nesta pessoa. Espírito do fracasso, da derrota, em o nome de Jesus de Nazaré, eu lhe ordeno: pegue tudo que é seu e bata em retirada. Diabo, é uma ordem e eu não permito que você continue. Você que colocou essa infecção, essa inflamação, esse problema sério, você que está aí no final dos intestinos dessa pessoa com essa ferida, saia daí agora. Eu estou lhe proibindo, eu estou lhe ordenando, eu estou mandando embora. Eu confesso que você é um derrotado, você foi vencido, você perdeu a batalha. Pode olhar para um lado e para o outro que você tem que sair fora, mas saia desesperadamente, vai embora, apavorado, saia. Eu ponho o nome de Jesus contra você agora, e nesse nome eu digo: você perdeu a batalha, vai embora em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão. Pai, muito obrigado. Oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor. E como ministro de tua palavra, eu declaro que quem fez esta oração está curado e liberto em nome de Jesus Cristo. Obrigado e amém, Senhor. Aleluia. Confessa a palavra agora. Não abra mão da sua bênção. Não deixe os seus lábios lhe contaminar.